Bom, pessoal, continuando aí os nossos vídeos sobre o EducaCenso, na primeira parte a gente viu como acessar o sistema, como solicitar uma nova senha nos casos dos diretores, né, das escolas, aí, que são os primeiros usuários, né? E já dentro aqui do sistema, né, considerando que vocês já estão acessando o sistema, vocês veem aqui dois blocos de menus, né? Que é o bloco da matrícula inicial, que ele é composto pela escola, a opção de remanejamento, a opção de turma, de aluno, profissional escolar, migração, que a gente não vai utilizar nesse ano, e uma análise comparativa. E esse segundo bloco, que é o bloco do usuário, que ele tem a opção de cadastrar um usuário e pesquisar um usuário. Como eu falei, inicialmente só os diretores têm acesso ao sistema, né, como superusuário. E o superusuário, entre outras coisas, ele tem a possibilidade de cadastrar novas pessoas a utilizarem o sistema. No caso de um secretário, um digitador, um agente administrativo. Aqui no sistema vocês têm a opçãozinha lá, né, de cadastrar o usuário, que vai ser o que eu vou utilizar agora, como se eu fosse me cadastrar na escola Antônio Custódio, que é a escola que eu vou utilizar como exemplo aqui no sistema, certo? Já entrei em contato anteriormente com a secretária da escola, pedi alguns dados para a gente poder fazer um exemplo aqui de como é que funciona o sistema EducaCenso. No cadastro de usuário ele pede algumas informações, mas inicialmente ele vai pedir o CPF. Então eu vou digitar lá o CPF. Quando eu apertar a tecla Tab do teclado, que é essa que fica aqui do lado esquerdo, né? Ele vai aparecer já o meu nome, né? Afrânio Moreira. Vai dar a opção de eu cadastrar mais algum e-mail e vai dizer qual é o e-mail que eu tenho atualmente cadastrado. No caso aqui é afrânio@sobral.ce.gov.br. Se eu clicar em enviar, eu estou confirmando que eu aceito as informações, que aquele CPF pertence ao Afrânio, o e-mail é aquele ali, afrânio@sobral.ce.gov.br, e basta eu clicar lá no enviar. Quando eu clico no enviar, ele aparece mais informações, onde ele vai pedir qual é a entidade que eu estou vinculando aquele usuário. No caso do Afrânio, né, eu vou escolher a opção aqui de escola, o INEP da escola aqui 23220058. Provavelmente as opções que vocês vão ver não vão ser essas, porque aqui no caso é porque eu tenho acesso a todas as escolas. No caso de vocês vão ter acesso somente à escola em questão ao qual o diretor está vinculado. Então provavelmente ele já vai pedir só para você clicar lá no vincular. É exatamente isso que aparece quando eu escolho aqui, né? O tipo de entidade de escola, digito o código da escola, no caso Antônio Custódio, eu estou vinculando o usuário Afrânio para poder acessar a escola Antônio Custódio. Eu clico aqui no pesquisar, eu desço, tem a opçãozinha aqui, né? Ele encontrou, né? Pesquisa a entidade, foi encontrado um registro e esse registro é da escola Antônio Custódio. Quando eu clicar aqui no vincular, automaticamente o Afrânio já vai estar vinculado, mas antes ele vai pedir qual é o nível de acesso que o Afrânio vai ter nessa escola. Ou ele é superusuário, ou ele é um executor, ou é um leitor, que são os três únicos níveis de usuário que existem no EducaCenso. No caso do Afrânio, eu vou colocar ele como sendo superusuário. Digamos que ele fosse uma pessoa da minha confiança que pudesse cadastrar outros usuários do sistema EducaCenso da escola Antônio Custódio. Ou executor, é quando a pessoa apenas digita as informações, exclui um cadastro, vincula um professor numa turma, altera os dados da escola, mas não dá a opção de cadastrar um novo usuário. E o leitor é aquele que só pode visualizar as informações, ele não pode fazer exclusão de nada, não pode cadastrar ninguém. Então, vamos combinar aqui que se for o secretário, a gente coloca superusuário. Se for, por exemplo, o executor, seria um digitador da escola, um agente administrativo, e o leitor poderia ser o próprio diretor da escola. Diretor, ou então alguém que
Diretor não, porque o diretor já está como superusuário, mas digamos, alguém que só vai conferir as informações que estão corretas. Você colocaria como leitor, tipo um professor readaptado, alguém que está na secretaria só para fazer a visualização dos dados. E o cargo, você vai dizer qual é o cargo. No caso aqui da Fran, diria que ele seria o técnico administrativo da escola. Escolheria aqui a opção do executor, clicaria no enviar. Quando eu fizer isso, ele automaticamente vincula o Afran, né, que é a pessoa que está lá em cima, que eu estou cadastrando, né, que eu usei essa opção de cadastrar o usuário. Bom, quando eu cliquei aqui, o Afran automaticamente vai estar vinculado à escola Antônio Custódio. Toda vez que ele efetuar login no sistema, vai aparecer a opção de ele escolher a escola Antônio Custódio. Se ele for mais de uma escola, vai ser a opção, né? Você vai dizer, eu quero essa escola, eu quero essa outra. Mas se ele só tiver vínculo a uma escola, ele já vai entrar direto na escola Antônio Custódio. Não vou vincular aqui, porque eu já tenho acesso, né, a todas as escolas. Mas em tese, a questão do cadastrar o usuário é isso. E o pesquisar o usuário é onde você pode pesquisar se um usuário já existe ou não na base. Eu escolho na escola, eu digito, por exemplo, ou o CPF. No caso aqui, ele vai pedir se eu quiser pesquisar todos os usuários que estão vinculados à escola Antônio Custódio. Quando eu clico lá no pesquisar, ele vai dizer a Adriana está vinculada, a diretora já está vinculada, a Adriana, no caso, é a secretária, está marcada aqui como executor, a diretora já está lá, o Francisco Emerson é o executor também, deve ser algum auxiliar da escola, e a Samara também. Então aqui a Adriana já se antecipou, hoje durante o dia eu conversei com ela, ela já deve ter cadastrado as pessoas. Bom, em relação ao cadastro de usuário seria isso. Acho que a gente já pode conversar sobre o módulo de escola, onde a gente vai ver, você clica lá no maisinho, né, ele abre as opções, e em cadastro, especialmente aquilo que a gente vai trabalhar. Ele é dividido em 3 blocos, né, o bloco de identificação, de caracterização e dados educacionais. Então você vai ter que olhar atentamente um a um. A Adriana já deve ter feito algumas observações, mas não custa nada, a gente pode passear aqui por todos esses campos. O código da escola, ele já é, quando tem essa bolinha com um traço cruzado, significa que aquele campo não pode ser editado. Campo 1, em funcionamento, situação de funcionamento, sempre vai ser em atividade, no caso de vocês. As escolas de vocês nem estão paralisadas nem extintas. A data do início do ano letivo aqui não está preenchido, mas eu vou colocar aqui para a escola. 30 de janeiro de 2017. E a previsão ao término do ano letivo é 15 de 12 de 2017. O nome da escola eu peço que vocês não alterem, deixem do jeito que está aqui. O CEP, aqui é o CEP provavelmente do aprazível, o CEP geral, ela já colocou. O endereço já está lá, Rua Deputado Antônio Custódio, sem número, complementa no distrito, aprazível. Aqui ela já visualmente já colocou aqui um mapazinho, que pelo endereço aqui ele consegue detectar mais ou menos a região onde se encontra a escola. Se ela quiser, ela pode ir mais próximo aqui. Se eu não me engano, da escola é esse daqui. Se ela der uma apertadazinha, apertar um pouquinho, ó, ele já muda aqui qual é a latitude e a longitude. Então pronto, basta clicar aqui em cima, pronto, é bastante. O telefone já está aqui, o telefone da escola. O telefone público ele tem que ser ou na frente ou dentro da escola, para você colocar o número. O fax, se a escola não tiver, não coloca. Vocês observam que sempre que um campo ele é requerido, ele tem esse asteriscozinho vermelho aqui. Então ele é obrigatório. O endereço eletrônico, o ideal aqui era que não colocasse o endereço do diretor, mas sim o endereço da escola. No
Inclusive agora todas as escolas têm lá os e-mails institucionais, né, de acordo com a solicitação do secretário. Eu vou pegar aqui o endereço da escola. antoniocustódio.cedicsobral@gmail.com. Essas informações aqui da CRED não dá para modificar, então já está o correto. Zona urbana, localização diferenciada da escola. Todas as nossas escolas elas têm que ser marcadas, a opção não se aplica. Essas demais informações aqui são bloqueadas porque diz respeito a escolas privadas. Regulamentação, autorização no Conselho, o órgão municipal, estadual ou federal da educação. Aqui no município a gente tem o Conselho Municipal, então geralmente as escolas já estão regulamentadas. No máximo aqui é a opção em tramitação, mas a opção não deve ser marcada. Qualquer dúvida você pode entrar em contato com a dona Aguimar. Unidade vinculada à escola de educação básica, unidade ofertante de ensino superior, não, nenhuma das nossas escolas estão com essa opção. E essas duas aqui também não. Pronto, aí você terminou o primeiro bloco aqui, você clica lá no enviar, ele vai passar para o segundo bloco. No segundo bloco, você vai começar lá. Local de funcionamento da escola, assinalar mais de uma opção se for o caso. Você deixa marcado lá o prédio escolar, que é a opção. Porque assim, ele já deixa bloqueado, porque geralmente uma escola não vai deixar de ter o prédio escolar. Então, se no ano de 2016 essa opção foi marcada, para 2017 ele traz essa informação para você atualizar, no caso, e adicionar alguma informação e não retirar aquilo que já existia. Ele entende como é que existiu o prédio escolar, no ano seguinte não tem como derrubar o prédio. Entendeu? No campo seguinte, existem turmas cadastradas para o tipo de atendimento referente a esse local de funcionamento. Para alterar a informação, pesquise a turma e edite o tipo de atendimento. Forma de ocupação do prédio, vou deixar lá como próprio, né? São poucos os edifícios que tem próprio. Aliás, acho só um que é cedido, que é o de José Hermílio. Prédio da escola compartilhado com outra escola, opção não, que você vai utilizar. Se fosse sim, ele iria habilitar esses campos aqui para você ir lá e alterar, digitando qual era o código da escola. A água consumida pelos alunos ela é filtrada. Abastecimento de água ele é através da rede pública. Se tiver alguma dessas outras opções você vai marcar, mas geralmente é rede pública. Abastecimento de energia elétrica através de rede pública também, geralmente não é nenhuma dessas outras opções. O esgoto sanitário geralmente é rede pública, mas também tem a opção de fossa, pode ser as duas ou pode ser inexistente, aí você vai marcar de acordo com a necessidade. Destinação do lixo, você vai marcar lá geralmente coleta periódica. Se tiver alguma das outras opções você vai marcar. Dependências existentes na escola, ter muito cuidado, nunca deixar essas opções no automático. Observar se realmente teve, principalmente agora com relação aos prêmios aí que as escolas têm recebido, de um ano para o outro uma coisa é construída, então você tem que ir lá e alterar de acordo com a necessidade. O almoxarifado já está aqui marcado, tem que ver as opções se está direitinho, né? Lembrando que dúvidas quanto ao preencho isso ou não preencho, você pode encaminhar através de e-mail ou através de telefone, você liga para mim e eu vejo direitinho isso para você. O que é mais é para a gente ir passeando pelo sistema. Número de salas de aula existentes na escola, 24, a escola colocou aqui, e aí nisso você tem que contabilizar aquilo que é existente na escola, tanto, por exemplo, tem a escola Polo tem 10 salas, é difícil
anexo tem mais 5, aí tem vários tipos de edifício, anexo, você vai somando a quantidade de aulas, salas de aulas existentes. E no campo seguinte você vai dizer quantas daquelas salas de aulas existentes são utilizadas como sala de aula. Às vezes uma sala existe, ela é um espaço adequado para ser uma sala de aula, mas ela não é utilizada como sala de aula. Então, com isso, o número cai. Ao invés de 24, seria, digamos, 22. Digamos que 2 salas que são salas de aula não são utilizadas, são uma biblioteca ou algo desse tipo, um laboratório de informática. Então, nesse caso, você diminuiria. Então, esse valor aqui do campo 38, ele não pode ultrapassar o do campo 37. Tem que ser no máximo igual, que é o caso aqui da Escola Antônio Custódio. Equipamentos, você vai atualizar de acordo com a necessidade. Digamos que em 2016 a escola não possuía antena parabólica, está aqui zerado. Em 2017 ela já possui, você vai lá e altera. Assim como nos demais tipos de aparelho. Computadores, você vai dizer lá a quantidade de computadores que a escola possui. Quantos desses computadores... Aí assim, você tem que ter sabedoria nesse momento. Por exemplo, no campo 39, tem lá a quantidade de computadores, ele pergunta e você diz 20. Quando for no 39A e B, a soma dos dois tem que dar os 20 computadores que você disse que existe. Se você tem 3 para uso administrativo, vão ter que ter 17 para uso dos alunos. A soma dos dois vai dar a quantidade de computadores total da escola. Acesso à internet, você vai dizer sim ou não, né? Se você disser sim, ele vai lhe perguntar se vocês possuem banda larga ou não. Recursos humanos, você vai dizer o total de funcionários da escola. E aí aqui entra todo mundo, inclusive o estagiário, todo mundo da escola tem que ser contabilizado. Lembrando que no EducaCenso, na hora de dizer a quantidade de funcionários, entra todo mundo. Mas para efeito de cadastrar, de dizer CPF, documentação, endereço das pessoas, formação, isso você só vai fazer os professores, são pessoas que são vinculadas à sala de aula. Os demais funcionários administrativos, nenhum tem a necessidade de fazer esse tipo de cadastro. E alimentação escolar, sempre você vai marcar a opção oferece. Muito cuidado para não colocar a opção não oferece, senão vai deixar de vir a merenda para o município em relação a essa escola. Sempre deixar a opção oferece. Terminou de conferir, clica lá no enviar. Aqui ele está cobrando, né, campos obrigatórios que tem que ser preenchido. Está dizendo aqui, é necessário corrigi-los antes de dar prosseguimento. No 40, eu não coloquei a quantidade de funcionários. Então, eu vou botar aqui uma quantidade X, mas depois eu quero que a Adriana revise isso daqui. Eu botei 50 só para constar a informação e eu poder passar adiante. Pronto. Quando eu fiz isso, aí ele pulou. A caracterização ele pulou agora para os dados educacionais. Nos dados educacionais, a primeira coisa que ele pergunta é: atendimento educacional especializado a escola oferece, não oferece, enfim. No caso aqui eu marquei não exclusivamente, que a escola oferece o EE, mas também oferece o ensino regular, que é aquelas são as turmas de infantil, de fundamental, de EJA. Então, marca a opção não exclusivamente. Se a escola não oferecer o AEE, se não me engano, só uma escola, se não me engano, do município, que é um centro de educação infantil, ela vai marcar aqui o não oferece. E a atividade complementar, você vai marcar lá a opção geralmente o não exclusivamente, né? Porque a maioria das escolas tem aquela atividade de contraturno, seja pelo Mais Educação, seja por um reforço escolar pela própria escola ou pela secretaria. Então você marca a opção não exclusivamente. Modalidades, aqui está marcado ensino regular e ensino de jovens adultos. Por que não dá para eu mudar essa opção? Porque a Adriana provavelmente já cadastrou turmas para 2017. Mas no caso de quem está acessando o sistema pela primeira vez agora em 2017, você vai ter que marcar aqui, ensino regular, marca lá o xizinho, uma setazinha, né, no caso aí. Educação de jovens adultos, se for o caso, você marca lá.
Muito cuidado com essa opção aqui, educação especial modalidade substitutiva. Não existe mais isso aqui no município, então ninguém vai marcar essa opção. A última escola que possuía isso era o José Inácio, mas não existe mais. É classe especial, isso aqui é diferente do AEE, não existe mais no município. A educação profissional também não existe mais no município. Então é sempre ou ensino regular, ou educação de jovens adultos, ou os dois. Depende do que a escola vai oferecer. Ensino fundamental organizado em ciclos? Não é o caso do município. Materiais didáticos específicos para atendimento à diversidade sociocultural? Geralmente eu não utilizo. Escola indígena não é uma escola do município, é indígena. Consequentemente ele não marca essas opções aqui, não habilita, né, para você utilizar. Escola cede espaço para turmas de Brasil alfabetizado? Depende da escola, né? No caso aqui eles marcaram não. A escola abre nos finais de semana para a comunidade, que a escola marcou como não. Não sei se está abrindo ou não no final de semana. Tem que ver isso aí em cada escola. Escola com proposta pedagógica de formação para alternância, isso aqui nenhuma escola vai marcar sim, sempre é não. Tá bom? Clicou no enviar, pronto. Escola Tanto História atualizada com sucesso. Pronto. A última informação que está faltando aqui é essa autenticação do gestor escolar, que aí sempre ele vai exibir essa telazinha de termos de compromisso, que aí fala em tantas coisas, que o gestor ele pode ser penalizado, né, na questão da justiça, se ele colocar informações que são irreais, né? Enfim, as pessoas têm que ter o compromisso, né, de colocar sempre as informações corretas no EducaSenso. Você marca aqui o de acordo, depois clica no continuar. Aí ele habilita para você fazer a colocação de quem é o gestor da escola. No caso aqui, já foi colocado que é a Ana Cristina, né? A diretora da escola, colocou seu CPF, quando coloca o tab, ele já gera os dados da Ana Cristina. Já está aqui. Clicou no enviar só para poder constar. Pronto. Feito isso, assim, essas duas opções aqui de bloquear acesso e desbloquear acesso, eu acho que nem aparece para vocês. Mas até para mim isso aqui inclusive não é permitido. Então morre aqui a questão do cadastro da escola. Pesquisar isso aqui não vai influenciar para vocês, porque vocês não têm acesso às outras escolas, somente eu. Dúvidas em relação ao cadastro da escola, vocês vão poder entrar em contato comigo diretamente. E aí eu tiro essas dúvidas aí de vocês. Em relação à escola, é isso. Nos próximos vídeos a gente vai estar vendo a questão das turmas, dos alunos, dos profissionais escolares e esse remanejamento aqui. Ok? Por enquanto é só. Obrigado.